Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre louvor, sobre nós louvarmos a Deus. Talvez esse vídeo vai falar um pouquinho aí para quem é ministro de louvor, para quem está envolvido na área de música, mas o convite de louvar a Deus, de louvar ao Senhor é para todos nós, tá? Não é só para a galera do louvor da sua igreja, não. Então fica comigo até o final do vídeo, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso e como a gente pode fazer como a gente pode prestar a Deus esse momento de adoração, de louvor a Ele com conhecimento. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jaque e todo dia eu tô aqui fazendo esse bate-papo aqui, uma reflexão da leitura diária da Bíblia, onde todo dia eu leio só um capítulo da Bíblia por dia. E no final do vídeo eu faço alguns comentários, eu tiro algumas lições ali, e o desafio da gente aqui no canal é praticar aquilo que a gente está aprendendo naquele dia. Então você é muito bem-vindo aqui. Se esse canal pode te ajudar, pode de repente trazer conhecimento para você, pode te inspirar, te motivar a ler a sua Bíblia, considere aqui, ó, se inscrever, vem aqui no sininho, não esquece, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal. Todo dia nesse horário o vídeo tá chegando e aí o YouTube avisa para você quando o vídeo chegar, tá bom? Aproveita também, compartilha com alguém, compartilha esse vídeo inclusive com o ministro de louvor, com os músicos da sua igreja, mas compartilhe com algum amigo, alguém que tá ali numa caminhada cristã, que quer crescer, que quer fazer as coisas para Deus ali com conhecimento, com sabedoria, que quer conhecer a Deus mais e mais. Manda para eles esse canal para que a gente possa crescer juntos, porque como eu falo aqui todo dia, quem vai ensinar as coisas aqui pra gente é o próprio Espírito de Deus. Eu tô aqui apenas como instrumento, como uma ferramenta de Deus para lembrar você de ler a sua Bíblia todo dia, tá bom? Mas antes da leitura, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que no seu amor e na sua graça Ele fale com a gente e nos dê sabedoria para a leitura que a gente vai fazer hoje. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Obrigada porque o Senhor é um Deus tão bom e o Senhor merece toda adoração, todo louvor do qual o Senhor é digno. Eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajude, que o Senhor possa de algum jeito direcionar as nossas vidas para que a gente faça a sua vontade, para que a gente consiga cumprir a tua palavra, praticar aquilo que a gente está aprendendo aqui. E peço ao Senhor que abençoe quem estiver me assistindo em casa, essa pessoa, tudo que ela tem. Abençoe essa pessoa, essa família, ó Deus, e peço ao Senhor que ajude essa pessoa a te buscar, a ler a tua palavra todo dia para que ela te conheça mais e mais. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pega a sua Bíblia lá então rapidinho, hoje o vídeo vai ser bem rápido. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, em Salmo 47. Também quero lembrar, principalmente você que é novo, que aqui no canal a gente tem leituras salvas de outros livros. Todas as nossas leituras, gente, são mais de 250 leituras aqui, vídeos que a gente tem, todos salvos em playlists, então você pode dar uma vasculhada, procurar um tema interessante, um livro que de repente seja fácil para você começar o seu plano de leitura, mas simplesmente leia a sua Bíblia, tá bom? Então no Salmo 47, é um salmo aqui dando continuidade à jornada de salmos que nós estamos fazendo, é um salmo aqui escrito, né, por um dos filhos de Corá, e aqui a Bíblia ela fala bem assim pra gente: batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou povos e nações sob os nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com conhecimento. Deus reina sobre as nações, Ele está assentado sobre seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra pertencem a Deus. Ele é exaltado com soberania. Lendo esse salmo, a gente vê claramente que é um convite
para a gente louvar a Deus, se apresentar diante de Deus com muita alegria, com palmas, com júbilos, com cânticos. Isso, inclusive, fica aqui até uma lição, muitas vezes para algumas igrejas que são mais tradicionais, que proíbem ali o uso das palmas. A gente pode já ver aqui no Salmo 47 o convite de se apresentar diante de Deus batendo palmas todos os povos, e aclamai a Deus com voz de júbilo, se apresentar ao Senhor com alegria, com muito regozijo e com muito júbilo. Mas o que me chama a atenção aqui, gente, é o versículo 7 que diz assim: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com conhecimento. E foi por isso que eu disse no começo do vídeo que talvez esse vídeo ele vai falar bastante para quem é ministro de louvor, quem está envolvido com a música da igreja, mas não deveria ser assim, deveria falar com todos nós. Mas o que isso significa? Muitas vezes nós aprendemos louvores, músicas, né, que nós simplesmente reproduzimos. Nós não paramos para refletir, para pensar sobre o que aquelas letras querem dizer. A gente tem que lembrar, e eu tenho sempre falado isso aqui, tem inclusive playlist sobre isso aqui no canal, sobre a língua. Gente, a nossa língua ela é um instrumento poderosíssimo. Com a nossa boca nós declaramos coisas muito poderosas sobre o mundo, né? Enfim, através da adoração. Então, quando eu estou louvando a Deus, eu estou declarando algo a respeito de quem Deus é. E aqui o convite que a palavra de Deus traz aqui para nós é nós fazermos isso com conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa aprender a louvar a Deus com conhecimento. O que a gente está cantando, o que a gente está louvando, o que nós estamos apresentando diante dele, se a gente não sabe exatamente, se a gente não reflete sobre aquilo que a gente ministra e a gente canta. E outra coisa, nós conhecemos a Deus realmente para nós apresentarmos a ele louvores que engrandeçam o seu nome, sobre as obras que ele tem feito sobre nós, sobre o mundo. Nós conhecemos o Senhor porque nós precisamos aprender a conhecer o Senhor mais e mais. Sabe por quê? Quando você conhece a Deus ou vai caminhando ali todo dia para conhecer o Senhor mais, você vai saber o que é importante para Ele, você vai saber o que Deus gosta, o que Deus não gosta. E também no dia a dia, à medida que você for ouvindo alguns louvores, algumas músicas, você mesmo vai perceber, através do Espírito de Deus que vai trazer o discernimento para você, o tipo de louvor que é agradável a Deus ou não, sabe? Então a gente precisa assim sair um pouco desse modo robô, de só reproduzir as músicas legais, as músicas da moda, e muitas vezes a gente está louvando coisas, trazendo como um louvor a Deus palavras, letras de canções de músicas que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver ali com o coração de Deus. Então o meu convite para você que é ministro de louvor agora, para você especificamente, observe bem as letras dos louvores que você canta, principalmente se você é ministro de louvor, porque uma pessoa que direciona o louvor na igreja, ela tem uma responsabilidade muito grande de apresentar, de colocar na boca da igreja a palavra de Deus a ser cantada. Então, se a gente não sabe escolher os louvores ali para nós ministrarmos juntos, né? Se apresentar diante de Deus com palmas e tudo mais, e a gente vai colocando qualquer coisa, nós estamos colocando qualquer coisa na boca das pessoas. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente louve a Ele com conhecimento, primeiro conhecendo quem Deus é, conhecendo quem Ele é em nossas vidas, o que Ele faz, e também conhecendo louvores, trazendo louvores com conhecimento para a gente prestar a Deus assim em adoração. Então você que é ministro de louvor, tome bastante cuidado com isso, faça uma seleção ali nas suas playlists, o que você vai ministrar nos cultos, qual é o contexto, qual é a letra que você vai apresentar ali diante do Senhor, que as pessoas vão cantar junto, porque o Senhor, Ele merece, gente, ser louvado com toda assim autoridade, com toda alegria e com todo o nosso zelo. Então, quando você for se apresentar diante do Senhor, primeiro, venha ao Senhor com alegria, busque se apresentar diante de Deus com alegria. Você que é ministro de música, traga louvores de alegria, de regozijo. Gente, eu não sei vocês, mas parece que os louvores assim de alegria, né, nas igrejas, estão sumindo cada vez mais. A gente quase não vê mais louvores assim de alegria. A gente pega muitas músicas, por exemplo, muitos louvores dos anos 2000, se a gente compara os anos 2000 com os anos 2025, né, em 25 anos,
quantas músicas assim de alegria elas sumiram aí no meio do caminho. E hoje nós temos muitos louvores que são muito louvores assim, mais melancólicos, mais assim introspectivos, mais lamentação, podemos dizer assim, mas os louvores de alegria parece que eles estão sumindo ali das nossas playlists, né, dos nossos momentos ali de adoração comunitária. Então é muito importante a gente resgatar isso, tá? A gente resgatar o que Salmo 47 está falando aqui pra gente. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, né? E aí ele continua dizendo isso pra gente: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores, né? E cantai louvores com conhecimento. Então, assim, a gente precisa, assim, resgatar esse momento de adoração a Deus, esse momento de louvor a Deus, seja individual nosso, na nossa casa, nós assim sozinhos, assim nós com Deus, ou no meio da igreja, com a comunidade de fé, com as pessoas, resgatar louvores de alegria, louvores de palmas, de regozijo, trazer um ambiente de alegria ali, né, na igreja, pedir ao Senhor que nos ajude, nos direcione sobre esses momentos, mas sobretudo, gente, louvar a Deus com conhecimento e não com ignorância, sabe? Não é cantar qualquer coisa e não cantar de qualquer jeito. Não é louvar qualquer coisa, nem louvar de qualquer jeito. A gente precisa ter o conhecimento. O conhecimento a gente consegue aqui, ó, nas Escrituras. Então, assim, você vai louvar ao Senhor, busca ao Senhor, assim, Deus, o que o Senhor gostaria de ouvir hoje? Como eu posso louvar ao Senhor com conhecimento? E, gente, o Espírito Santo de Deus, ele fala e ele mostra e ele move, sabe? Então o Senhor, ele vai te dar conhecimento, ele vai te dar direção, porque isso se chama zelo. Gente, zelo é cuidado. O Senhor, ele se alegra quando a gente se apresenta diante dele com zelo, com cuidado. E o zelo também é a gente escolher, a gente selecionar os louvores que a gente vai ouvir, que vai cantar para apresentar diante de Deus, sabe? Então presta bastante atenção nas letras, presta bastante atenção naquilo que você vai ministrar, cantar ali, falar ali com a sua boca e tudo mais, porque assim, a gente precisa compreender que nem sempre aquilo que é bonito, que tá na moda, que mexe com as nossas emoções, significa que é uma coisa que Deus recebe. A gente precisa ter muito cuidado mesmo. O zelo, ele faz parte disso. Veja, observe os louvores assim que engrandeçam o nome do Senhor. Muitas vezes tem muitos louvores que são lindos, a gente se emociona, mas não são nada cristocêntricos. Eles são muito voltados assim para os homens, né? O meu eu dentro de mim, eu sofro, Senhor, eu aquilo, sabe? Mas aqueles louvores de exaltação, Senhor, Tu és grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o Rei. Aí aqui o próprio Salmo 47, ele é em si um louvor de adoração que traz assim a grandeza de quem Deus é, né? O Senhor é altíssimo e tremendo, é o grande Rei sobre toda a terra. Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som de trombeta, né? Deus é o Rei de toda a terra, Deus reina sobre as nações, Ele está sentado sobre o seu santo trono. Então, veja que o próprio Salmo 47, ele aponta 100% de tudo que está escrito para o próprio Deus. Então, é um louvor que quando você vai louvar ao Senhor, você vai louvar com conhecimento. Então, gente, é um momento que, assim, quando você for louvar ao Senhor, se apresenta diante dele, coloca diante dele um som, assim, de louvor, de adoração com alegria e fala: Senhor, eu vou te apresentar, eu vou ofertar ao Senhor essa música, essa canção, esse louvor de alegria, que eu vou te engrandecer porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor fez coisas grandiosas, o Senhor é o Rei de toda a terra, sabe? Faça com conhecimento. E esse é o desafio de hoje do vídeo. Quando você for louvar a Deus, você mesmo que não esteja envolvido com a música na sua igreja, mas você gosta de ouvir um louvor, gosta de, na sua casa, ligar um som ali, uma música de adoração a Deus, toma bastante cuidado, presta muita atenção naquilo que você está ouvindo, e se aquilo não estiver engrandecendo o nome do Senhor, não tem problema, troca de música e vai para uma outra que engrandeça. Porque, gente, diante de tudo aquilo que Deus faz por nós todos os dias, a gente louvá-lo com conhecimento e ter esse zelo para fazer isso
é o mínimo que a gente pode fazer, porque Deus ele merece muito mais. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, que Deus abençoe muito você. Até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia, tá? Não abra mão desse tempo não, porque é através da leitura que você vai conhecer mais o coração do Pai, tá bom? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.